internautas, eu sou Camila Santoro e está começando mais um Fala Sério. E conosco aqui uma figura ilustríssima, César Roberto Leão Granieri, que na verdade é mais conhecido como Betinho. O Betinho, ele é presidente do Sindiclube, ele é representante do Comitê Olímpico aqui em São Paulo e ele tem tantas histórias para contar. Parece uma coisa séria, mas você, internauta que gosta de esporte, fique aí que você vai adorar. Vamos conhecer um pouquinho do Sindiclube. Vamos, põe o VT, gente. Sindiclube, Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Fundado em 1989. O Sindiclube é um provedor de consultorias, ensino e serviços de apoio à direção e gestão dos clubes socioesportivos. Possui dirigentes e profissionais capacitados para conduzir com equilíbrio as negociações coletivas do trabalho. Promove o intercâmbio entre clubes para a troca de experiências, além de manter a pioneira e única universidade corporativa do setor. A Universidade Sindiclube foca nas necessidades de seus filiados para a formação de funcionários e dirigentes das mais diversas áreas de atividades, incluindo o Programa Aprendiz, aprovado pelo Ministério do Trabalho, que propicia a inclusão de jovens no mercado. O Sindiclube não mede esforços para melhorar ainda mais a gestão dos clubes. Começando pelas consultorias, o Sindiclube oferece respostas ágeis a mais de 2.000 consultas ano nas áreas jurídica, trabalhista, fiscal, tributária e estatutária, por meio de atendimento personalizado e fóruns itinerantes por todo o estado de São Paulo. Possui alianças estratégicas com entidades que agregam valor às atividades de seus filiados e que propiciam, por exemplo, linhas de crédito especial, contratação de estagiários, inclusão de funcionários com deficiência, difusão literária e um banco de ideias para impulsionar o esporte. Além disso, o Sindiclube também oferece serviços para os associados dos clubes filiados. Foi pensando neles que o Sindiclube criou o PEPAC, o maior torneio esportivo interclubes do país para associados, e programas culturais como o Prêmio de Poesia, Crônica e Conto, o Dia da Dança, o Circuito de Corais e o Clube de Leitura. Sindiclube, a entidade que representa mais de 3.500 clubes no estado de São Paulo, agrega 10.800.000 associados e proporciona 250.000 empregos diretos. Sindiclube, representatividade e serviços, compromisso com os clubes. Então vocês viram aí, o César Roberto pode chamar de Betinho? Claro, deve chamar. Ah, então tá bom, porque eu já fiquei sabendo que no meio ele é conhecido como Betinho. Ele é presidente do Sindiclube e tem mais de 3.500 clubes no estado de São Paulo, é isso? São 3.586. Esses dados são do IBGE e hoje reúne aproximadamente 10.800.000 associados e 250.000 empregados diretos. 10 milhões, gente. Então, assim, é o Pinheiros, Paineiras, todos paulistano. Líbano, Sírio, Clube Recreativo de Ribeirão Preto, em todo o estado de São Paulo. Então, é o seguinte, nos Estados Unidos, normalmente, o esporte ele é muito fomentado pelas universidades. A gente até conversou sobre isso semana passada com o PP, que é o número 1 do golfe, veio aqui. E aqui no Brasil, o que fomenta muito o esporte e de onde saem muitos campeões olímpicos são os clubes, né? E os clubes têm uma história muito interessante, que eu gostaria até de aproveitar a oportunidade. Fica à vontade. Por volta lá de 1750, aproximadamente, na Inglaterra, a carga horária começou uma grande industrialização. E a carga horária era de aproximadamente 14 horas de trabalho. E os ingleses, nesse processo industrial, saíam do trabalho
e iam para suas casas. E começaram, falaram assim, vamos para em casa para a gente fazer alguma coisa. Fazer uma reunião, para até aquela distender após o trabalho, porque era uma carga horária muito forte. Na Revolução Industrial, Isso. E com isso, eles, até eu acho que acredito, aqui é uma opinião pessoal, uma pressão das esposas, eles começaram a criar lugares especiais para eles irem para a prática do esporte. Porque a mulherada não queria aquela bagunça lá em casa. Aquela bagunça em casa. E daí eles criaram isso, e com a imigração, que veio principalmente para o Brasil todo, e aí eu tenho até uma história muito interessante que eu faço questão de contar. A imigração foi um problema econômico na Europa e aqui nas Américas, precisando de gente e lá tendo gente demais. E o Brasil assinou um tratado junto com todos os países das Américas e foi o único país que assinou sem restrições. Nenhum outro país assinou aceitando mais do que seis países com imigração. E o Brasil sem restrições? Sem restrições, uma coisa linda, né? É por isso que o Brasil é esse país lindo, gente. As pessoas aqui são lindas, não é verdade? Por isso. Essa mistura de raças e não tem competitividade em termos de religião. É um país muito rico. E com a indústria, principalmente da cafeicultura, começaram a vir os ingleses, trouxeram as ferrovias para serem instaladas aqui, teve muita imigração italiana, alemã e de todos os outros, japoneses, de todos os outros países. E uma grande forma deles se encontrarem era a formação dos clubes. Então, a gente vê aqui no estado de São Paulo, a grande origem é assim, da colônia italiana, colônia libanesa, colônia síria, colônia japonesa, isso mesmo. Inglesa. E eu faço até... É uma forma de preservar a cultura. Isso. Porque eles se encontram num ambiente onde todos cresceram da mesma maneira ou querem continuar passando isso para os filhos. Então, transmite também muitos valores familiares. Exatamente. E hoje, olha que coisa interessante, o clube mais antigo do Brasil, que existe até hoje, é o clube, chama-se Clube Semanal de Cultura Artística, em Campinas, tem 157 anos. Nossa! Olha que beleza! É mesmo. São 157 anos prestando serviços à comunidade, e foi também um clube que veio de um pessoal que queria se congregar para a música. Até que é um Carlos Gomes. Nobre. Carlos Gomes foi sócio desse clube e tinha como forma de se agregarem, como aconteceu com os ingleses, com os italianos e assim todas as outras. Que interessante. Ô Betinho, e você também foi presidente do Clube Pinheiros, né? Eu fui. De onde saíram muitos campeões. O Pinheiros eu fui presidente de 97 a 2001. Temos muito orgulho de ser o clube que hoje mais fornece atletas para as delegações pan-americanas e olímpicas brasileiras. A gente vai falar sobre isso, porque agora teve a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, Rio 2016 com as Olimpíadas, a década do esporte, não é isso? Sem dúvida. O Brasil está vivendo um momento importantíssimo com o segmento do esporte. E como eu estava colocando, agora, cada vez mais as pessoas vão procurar mais alternativa de recreação, porque as cargas horárias de trabalho estão diminuindo, o apelo para você praticar esporte é muito importante, porque tem dados internacionais que a cada $1 que se investe no esporte... Presta atenção nisso, hein? Jovens, internautas, vocês que estão assistindo, é muito importante esse recado que ele vai dar. Então, cada $1 que se gasta no esporte, se economiza 4 em saúde. Quer dizer, é uma valorização da pessoa humana, é onde a pessoa procura a saúde, a educação,
o respeito. Ela consegue se disciplinar. Então, uma criança, um jovem que pratica esporte desde pequeno, ele vai ter, com certeza, muito mais disciplina. E não só isso, ele vai ser um jovem muito mais social, isso faz muito bem para a autoestima. Em vez dele ficar nas ruas, onde ele pode estar em companhias, enfim, duvidosas e cair no mundo das drogas, ele vai estar fazendo um esporte, uma coisa que produz endorfina, vai fazer com que ele se sinta bem, vai fazer com que ele tenha orgulho, um objetivo, não é isso? Exatamente. E eu posso acrescentar um dado que eu acho interessantíssimo. Se nós falarmos para todos que estão assistindo a nós aqui, perguntarmos assim, ponha num papel os 10 maiores ídolos da sua vida. Ele vai colocar, no mínimo, 5 esportistas. Com certeza, com certeza. Se não colocar os 10. Mas é verdade. Aliás, a gente recebeu aqui, você internauta, pode entrar no chat interativo e conversar conosco aqui ao vivo, na UOL TV, no Fala Sério. Nós recebemos aqui uma mensagem, olha só, de Los Angeles. Los Angeles? Não, porque a internet é no mundo inteiro. Inclusive, tem muitos internautas do Japão, dos Estados Unidos. E é o Cobrinha. O Cobrinha foi campeão de jiu-jitsu. E ele falou que, na verdade, o esporte salvou ele do mundo das drogas. Ele entrou num programa. Obrigada, Cobrinha. Beijo. Super obrigada pela audiência. E ele falou que ele era um menino realmente que não tinha tanto apoio e que teve um professor, que eu até entrevistei, o Mauro Pacífico, de São Carlos, que tinha um projeto onde tirava essas crianças, acompanhava o boletim delas e dava oportunidade delas praticarem esportes, ensinava muito essa filosofia de vida, da disciplina, do respeito ao próximo, porque você tem que conviver, muitas vezes, os times. E uma coisa que eu acho muito interessante é que você, se vencer, uma pessoa que te deu essa glória da vitória foi o seu adversário, né? E se você for o segundo colocado, aqui estou falando numa situação de uma final, você valorizou aquele que foi o vencedor. Então essas situações são muito interessantes como valorização do ser humano, como um reconhecimento de uma relação. E uma coisa que para mim é fundamental, eu às vezes fico até muito sensibilizado com isso, é que o esporte ele tem o dom, né, de valorizar as pessoas, o dom do respeito e o cumprimento de regras. Exatamente, o que faz com que adeque o cidadão. Eu não posso à sociedade. fazer um gol impedido, eu não posso dar um toque de esgrima sem que seja o permitido, eu não posso dar uma jogada de vôlei sem encostar a mão na rede. Quer dizer, todas essas regras que fazem com que o esporte seja valorizado e muito bem dimensionado em todas as suas regras. Semana passada nós tivemos aqui o PP do golfe e também surgiu esse assunto, porque na verdade o que acontece? No golfe você não joga contra o seu adversário, você tem toda uma etiqueta, marca pontuação e isso faz com que haja muita gentileza entre os participantes, por isso que muitos empresários vão jogar golfe e eles pode ter um que começou a jogar e outro que já joga e tem handicap 0, já joga faz 20 anos, eles podem jogar juntos, porque cada um está no seu jogo. Então o esporte tem tantas facetas em termos de lições para as crianças e para os jovens, porque hoje em dia, vamos falar o português claro, né, gente? Eu sou mãe também, tenho 2 filhos. Realmente, as crianças, eu acho que às vezes falta um pouco de limite, sim. Eu lembro que meu pai chegava em casa, assim, era o rei chegando, sabe? Minha mãe, papai chegou.
Hoje as crianças respondem, não quer fazer lição, então eu acho que uma criança que pratica esporte, ela é uma criança que amadurece mais rápido, ela é uma criança que começa a ter disciplina, ela começa a ter valores, aonde ela vai ser um adulto muito mais bem colocado na sociedade. Sem o que dúvida. você acha, Betinho? E tem algumas coisas que eu gosto até de ir lembrando. Você pegar um esporte como o judô, né? O judô que é um esporte de origem oriental, né? Veio do Japão, esses locais. Se você for fazer uma avaliação, todos os golpes de judô são você usar a força do adversário contra ele mesmo. Você sabe que, na verdade, o Cobrinha, que mandou a mensagem aqui pra gente, de Los Angeles, porque ele já foi meu entrevistado, então agradeço a audiência, ele me falou a mesma coisa, porque ele não é alto e ele vence, e uma das perguntas foi justamente essa. Você não é uma pessoa assim que intimida, alta, você vê que ele é forte, mas é uma filosofia, né? Você usa exatamente aquela pressão que a pessoa quis fazer sobre você, você usa isso e dá um golpe na pessoa. É uma técnica. Uma técnica iguala as pessoas. Exatamente. Você pode ser uma pessoa, vamos dizer, de uma estatura menor, tudo isso, e ser tão forte. Ou mais, ou ter mais sucesso do que aquele que é grande e de repente não tem essa habilidade, porque é uma habilidade, né? E o que eu acho, assim, uma coisa também de muita força, é o fato de nós estarmos hoje vivendo no nosso país essa década que terá, sem dúvida nenhuma, uma valorização não só da melhora do Brasil como uma força olímpica. Sem dúvida nenhuma, até por tudo que está sendo preparado, por tudo que vai acontecer no nosso país, nós vamos nos tornar uma força maior olímpica. Mas E esses novos esportes, o golfe, o rugby, que agora estão entrando para as Olimpíadas, isso é um marco no país e vai fazer com que muitos estudantes também comecem a buscar maneiras ou trazer os clubes para as universidades, ou levar... Como começou realmente. Eles pegam a turminha deles das universidades e começam a treinar nos clubes e vice-versa. Quer dizer, eu acho que é uma coisa... Inclusive, vocês são super bem organizados, tem a universidade. Vamos falar disso? Vamos. Você quer explicar um pouquinho para o pessoal, para os internautas? Vocês têm uma universidade onde vocês têm eles têm programas de cursos, onde o Sindiclube, vocês dão todo o apoio para todos os clubes do estado? Isso. Qualquer Nós temos treinamento, é tudo feito com vocês? Isso. O sindicato... É bem centralizado, então. O ano que vem faz 25 anos de existência. E há 10 anos atrás, até era na ocasião o presidente, o Arlindo Moura, ele criou, exatamente dentro dessa ideia que já existia na parte de engenharia, do Secov, uma universidade corporativa. E foi criado isso no Sindiclube, que ela tem o objetivo da formação de mão de obra para o segmento. Específica. E hoje tem assim uma grande utilização. Nós estamos agora já estudando bastante a formação para gestores de clubes. Né? Nós estamos entendendo que os clubes vão se tornar entidades que vão ter mão de obra cada vez mais especializada para prestar esse serviço ao corpo associativo. Eu sou pinheirense e desde 12, 13 anos de idade. Pinheiros é um clube ótimo. Pinheiros, Paineiras, todos. No paulistano, não pode ficar favorecendo. Todos são maravilhosos. Exatamente. Todos são maravilhosos.
E eu me lembro muito bem que você chegava numa quadra, tinha uma bola, seja de vôlei ou de basquete ou de um campo de futebol. Aí iam chegando as pessoas, assim, tiravam um 21 no basquete, um rachinha no vôlei, e depois fazia um racha, uma partida mais forte, assim. Hoje, sem dúvida nenhuma, os clubes precisam prestar serviço ao corpo associativo. O sócio quer ir lá e encontrar uma estrutura onde ele possa participar, seja com campeonato interno, seja com a participação que for. Cursos, hoje em dia você pode fazer cursos nos clubes. Exatamente. No Pinheiros tem até escolinha? Tem uma escolinha que tem 70 anos. É? Tá? Hoje já tem bisneto da primeira turma. Que beleza, você vai lá, deixa a criança na escolinha e aproveita para praticar um esporte, tá tranquilo, né? Que seu filho... E essa prestação de serviço dos clubes, ela está sendo cada vez maior. Não tenha dúvida que o grande caminho vai ser um aumento da prestação de serviço aos associados. Hoje já se pensa em ter serviços como de computadores para aprendizado, já tem biblioteca nos clubes, porque a pessoa quer ir lá e poder... Vai a família inteira, se você pensar. Então, as crianças vão praticar algum esporte, o avô, a avó pode ficar na biblioteca, tem cinema, tem alguns clubes que têm cinema. E aqueles clubes menores que estejam interessados, eles podem entrar em contato, eles têm todo o apoio do Sindiclube. Todas as ferramentas que eles precisam tem nessa universidade que vocês criaram. Isso, nós estamos às ordens e eu queria até deixar isso de uma forma muito evidente, que é o nosso papel. Quer dizer, a grande função do Sindiclube é uma coisa que até de uma forma simples dá para entender, é pegar as boas experiências dos outros clubes e transmitir para os demais. E até as frustrações a gente também transmitir para que não se faça as coisas que foram frustrantes, né? Então essa integração, essa vontade que a gente tem de transmitir essas informações para que o clube possa, a direção do clube possa prestar um serviço melhor aos seus associados. Que é um conceito até parecido com o do esporte, né? Porque a criança ou jovem que começa a praticar esporte, ela vai ter que aprender a ganhar, a perder, ela vai aprendendo com as experiências e vai amadurecendo. Então, vocês estão pegando aqueles clubes que já têm um sucesso garantido com alguns tipos de, enfim, atividades ou cursos, e podem estar usando esse knowledge nos outros. Tem algumas experiências que são muito interessantes. Alguma que eu gostaria de citar, de pegar uma escolinha de natação, tá? Para crianças. Dentro do clube. Dentro do clube. Sem dúvida nenhuma, se sair de lá um atleta, ótimo, tá? Mas se saírem todas as crianças aprendendo a se defender da água, né, do mar... Isso já é uma vitória. Já é uma vitória. Quer dizer, quanto não vai hoje ficar uma família tranquila de saber que uma criança pode cair na água ou usar a água porque sabe como proceder, sabe como se defender. Com certeza. E a gente está falando aqui, tem muita mãe às vezes fala, não tenho tempo de ir na academia. Se você se associa a um clube, você vai na academia e deixa o seu filho fazendo uma aula de natação ou na escolinha do clube. Quer dizer, o marido também pode ir no final de semana, se reunir com os amigos. É um espaço bem familiar. E hoje nós... protegido também, é um bolsão de segurança. A gente tem que falar disso, infelizmente nós temos que falar disso. São Paulo é uma cidade, enfim, isso no mundo inteiro. Então o clube é um lugar onde você vai e fica tranquilo. Exatamente, seguro e com... Que agora até nos shoppings, né? Gente, é demais a criatividade, não é? Dos ladrões, se eles usassem a criatividade para alguma coisa boa, porque até os shoppings... E o clube é um ambiente muito seguro, você tem, inclusive tem clubes que você tem que entrar, não é só a foto, a carteirinha, você tem que colocar a sua impressão digital. Então tem sistemas dessa forma. Então isso é uma coisa... Mas o que eu acho tão importante quanto isso, Camila, é
as pessoas também entenderem que essa vivência que os clubes podem proporcionar são formadores de família, são combate à droga, porque lá está assim, o meu filho com o seu filho, no meu caso, os meus netos. Eu já sou avô. Então, todo esse pessoal que cuida, né, de uma forma para que se afaste de droga, que hoje é uma preocupação tanto da família brasileira, da família paulistana. É um ambiente comum onde as famílias se ajudam, onde acaba criando um laço de amizade, como se fosse uma pequena comunidade, como eram as cidades do interior antigamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho que chamar o intervalo. O papo está muito bom, muito interessante. Se você é jovem, se você é pai, mãe, avô, enfim, a gente vai estar falando de outros esportes, esgrima, golfe. Não saia daí, a gente já volta. Uma porta, uma janela, um templo que abriram pra gente. Um mundo que eu não imaginava, que eu me descobri. O que a gente faz aqui é encontrar vocação e lapidar talento. O Instituto Criar causa transformação. O idealizador desse instituto é o Luciano Huck. Desde 2003 nós estamos funcionando. Com a missão de inserir jovens de baixa renda no mercado de audiovisual. Já passaram por aqui 1.350 jovens. Durante o programa de formação, todos os jovens recebem uma bolsa trabalho de um salário mínimo para que eles possam se dedicar exclusivamente à formação integral. Além disso, todo o transporte e alimentação. Quando eles entram, passam no processo seletivo, eles já fazem a opção pela formação técnica que eles vão receber aqui. Nós oferecemos 11 oficinas técnicas em todas as disciplinas que compõem o audiovisual, para cursar durante um ano no seu programa de formação. E todos os 150 jovens participam das oficinas socioculturais. Essas oficinas têm um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens como cidadãos, como seres humanos e como transformadores sociais. Depois do Criar, eu evoluí profissionalmente e na minha vida pessoal mesmo eu aprendi a respeitar o próximo. Uma formação do olhar, de você passar a enxergar o mundo através de outras perspectivas. O Instituto funciona como uma produtora. Nós temos um estúdio-escola. São 3.500 metros, 2 estúdios, uma marcenaria completa que funciona na nossa oficina de cenografia. Temos um estúdio de áudio, uma biblioteca com mais de 6.000 itens. Nós temos uma área de inserção que é ligada a todas as agências e produtoras e emissoras de TV. E nós procuramos encontrar oportunidades de prática profissional para cada um desses jovens. A nossa média anual de inserção é de 70% a 75%. Eles chegam como estagiários, mas eles vêm muito preparados já. 80% das pessoas que vieram como estagiários do Instituto Criar foram efetivadas. O mundo, ele é muito amplo e a diversidade é que faz com que ele fique interessante. E a gente busca formar aqui não só profissionais, mas também bons cidadãos. Para que esse mercado seja um mercado mais humano. Faz a gente acreditar que um mundo melhor é possível. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2015, o Ciências Sem Fronteiras vai atender a 101.000 bolsistas. E você pode se inscrever para bolsas de graduação em universidades de 9 países. Anote. Até o dia 8 de julho, Estados Unidos, Japão, Hungria e Alemanha. Até o dia 19 de julho, Reino Unido, Canadá, Finlândia, Austrália e Coreia do Sul. Acesse as chamadas no site
www.cienciasemfronteiras.gov.br. O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação, Governo Federal. Internautas do Brasil e do mundo, eu sou Camila Santoro, você está ao vivo na UOL TV assistindo o Fala Sério. E aqui com a gente, César Roberto Leão Granieri, mais conhecido como Betinho, presidente do Sindiclube. Nós estamos falando sobre esportes, valores familiares, o benefício do esporte em relação ao jovem, que ele sai do mundo das drogas, ele fica mais ligado à família, as famílias podem ir juntas aos clubes. E vocês têm um programa muito legal, que é o programa Aprendiz Sindiclube. É o único programa reconhecido aí pelo Ministério dos Esportes. Você não quer falar um pouquinho? Quero falar com muita orgulho. Muita alegria. O programa Aprendiz, ele é um programa voltado para crianças de 14 a 22 anos. Quer dizer, a Universidade Sindiclube também tem um segmento que é voltado para crianças dessa idade, os jovens. São pessoas que são contratadas, podem ser contratadas pelos clubes numa condição mais em conta dos encargos trabalhistas, e eles têm uma formação para aprenderem algum tipo de trabalho para serem depois admitidos como funcionários. Então é um treinamento, como se fosse um trainee nessas empresas grandes. Isso. Essas multinacionais, eles têm aquele programa de trainee, vocês fazem uma coisa similar, dando oportunidade para jovens que de repente não teriam, né? E mesmo dentro disso, nós temos também um convênio com o Centro de Integração Empresa e Escola, que também são um trabalho para iniciantes profissionais que podem também trabalhar dentro de uma condição especial. Temos convênios na parte cultural, temos um convênio com a FENAVAP, que é uma Federação Nacional de Pessoas com Deficiência. Existe uma obrigação que... Por lei, né? Exatamente. Que é uma obrigação legal. Acima de 100 funcionários tem que ter 5% com pessoas com deficiência. Que é uma forma de inclusão social e é uma coisa que é importante as crianças hoje em dia também conviverem com isso e saberem que muitas dessas crianças ou jovens, enfim, eles têm uma força de vontade que é uma coisa linda de ver, não é verdade? Então, todo um trabalho que é muito interessante, por exemplo, os clubes podem ter telefonistas que sejam pessoas com deficiência visual, porque pode desenvolver pode ter pessoas nas portarias com deficiência física, qualquer... E é importante essa diversidade, essas pessoas têm que estar incluídas na sociedade. E você, internauta que está aí parado, sem fazer nada, no computador o dia inteiro jogando joguinho, se tiver interesse em participar desses programas, como é que na Liga lá, entra no site? Entra no site nosso, também pode ir através de informações na nossa sede, São Paulo, 50 54 54 64, onde nós temos toda uma rede de prestações de serviço para formação de mão de obra para o segmento. Isso que é muito importante. Quer dizer, dá uma direção para o jovem. Às vezes o jovem está perdido ou pensa que se ele é um pouco menos favorecido, por onde que eu vou começar? Então, se você estiver assistindo e também não anotou o telefone, pode entrar no site ou manda um e-mail para a gente depois ou entra aqui no chat. Não é isso? Exatamente. E cada vez mais esse segmento que é o segmento da prestação de serviço do esporte, a tendência é ele crescer muito. Principalmente com esse nessa caminho década da robótica agora, que é o novo, essa prestação de serviço técnica que já está acontecendo, as pessoas vão ter mais tempo para o lazer. É verdade. E hoje, esse mais tempo para o lazer, ele vai ser importantíssimo para aqueles que possam fazer programas para isso, que possam desenvolver a
formas dessa prestação de serviço aos seus associados, à comunidade de uma forma geral. Quer dizer, vai gerar muitos empregos também, de maneira direta e indireta. Exatamente. E num campo que é maravilhoso. O clube é um ambiente familiar e com essa profissionalização, programa ao vivo é isso, gente. Eu tenho que acertar de primeira, senão depois não dá nem para corrigir. Não, é muito importante, porque a criança, ela pode estar, esse aprendiz, ele pode começar a trabalhar no clube e ele também pode estar praticando esportes ali, não? Exatamente. Ele pode trabalhar e praticar esportes. Exatamente. O programa é voltado para que ele aprenda uma profissão, tá? É acompanhado a parte escolar dele, também o clube tem que acompanhar isso. Isso é muito interessante, porque às vezes é um jovem que não tem apoio da família, então eu adoro esses assuntos, eu acho. Eu queria até contar uma historinha rápida. Eu era presidente do Pinheiros e nós temos lá os pegadores de bola, que são aqueles meninos que, quando as pessoas estão jogando tênis, pegam a bola e ajudam o jogo ficar mais rápido, né? E por volta lá de 1999, houve uma denúncia de utilização de trabalho escravo de criança. Não acredito. É mesmo. E aí foi um pessoal da Secretaria do Menor, da Delegacia do Menor. E essas crianças vão estar na rua, gente. Não, eles vão estar perdidos. Foi uma senhora até muito simpática na ocasião, mas ela chegou lá e disse o seguinte: olha, se for comprovado a denúncia, vocês se preparem que a coisa vai ser séria. E eu falei: olha, a senhora fique à vontade, pode ir lá. Mas é um intuito tão nobre. E ela, eu nunca me esqueço disso, ela foi, se reuniu com aproximadamente uns 30 meninos que estavam lá fazendo esse trabalho, e ela voltou emocionada, tá? Ela disse assim: eu ouvi lá dos meninos, enquanto eu estou aqui, tá, meu irmão está assaltando nas esquinas. Exatamente, tá? gente. Vi outras crianças dizerem o seguinte: eu sustento a minha família com o dinheiro que eu levo daqui, que era se fosse Não, e se ele não estiver lá no clube catando bola, ganhando o dinheirinho dele, ele vai estar de repente no Farol vendendo uma bala, ou ele vai estar sem futuro nenhum. E ali no clube ele está encaminhado, ele entra de repente num programa desse de aprendiz, além dele trabalhar, ele também participa dos conceitos que o esporte passa, enfim, disciplina, força de vontade, porque você não é sempre que você ganha, então você tem que aprender a lidar com frustração. E o esporte é a melhor coisa. Se você tem um filho rebelde, não é verdade? Filho rebelde, criança com muita energia, indisciplinada, você coloca no esporte, um esporte que a criança se identifique, você pode levar. Aliás, eu fiquei sabendo, você foi jogador de futebol. Não, mas eu fui... Amador ou profissional? Amadora. De uma forma amadora, não consegui, mas não futebol... tinha talento para tal. Ah, imagina, mas futebol era sua paixão. Sempre foi, sempre foi. E daí você focou... O Pinheiros, que é o meu clube, sempre foi... Pinheiros tem 2 campos de futebol de tamanho oficial. E sempre foi o local de grandes jogadores. Eu sou, assim, não sou da turma do top, mas quase cheguei lá como jogador do clube. Ah, mas você fez muito... Foi uma época muito gostosa, porque tenho grandes amigos, grandes histórias. Nós tínhamos uma ocasião que nós juntávamos o paulistano, uma turma do paulistano, uma turma do indiano também, e nós íamos jogar no exterior. Que legal. Em locais da Europa. Então, assim, lembranças maravilhosas de a gente E são jogando. amizades que você faz através do esporte e carrega para o resto da vida. Porque as melhores amizades são essas mesmo. Ou as amizades de infância na escola, ou que você aprende... Mas você focou isso no Sindiclube, essa sua paixão, e não só com futebol, né? Todos os outros esportes. Todos os outros esportes. Eu vou te interromper porque a gente recebeu outra pergunta aqui. Cassandra Assais, ela está me perguntando o seguinte:
Tudo bem, a gente falou do Pinheiros, do Paineiras, do Paulistano, todos esses outros clubes que estão associados aí. E quem não tem dinheiro para se associar num clube mais elitizado? Tem outras opções? Como é que funciona isso? Então, na verdade, quem deveria prestar esse serviço são as prefeituras. Tá? De uma forma geral, a prefeitura, algumas prefeituras, eu diria até que num número grande, têm atividades esportivas. E o que nós precisamos aproveitar é exatamente essa década para incrementar isso junto ao poder público. Pode falar, que a internet pode falar, é isso mesmo, gente. Tem que falar mesmo. Nós entusiasmarmos os governantes, os prefeitos, os vereadores, para que focalizem e olhem o esporte como algo importantíssimo. Eu tenho uma passagem pessoal... Tem tantos exemplos de crianças que poderiam, que se tornaram grandes campeões. Desculpa te interromper, conte. Não, nós percebemos que quantos atletas que são de origem simples e se tornaram ídolos nacionais, né? Brasileiros, posso citar Garrincha, o próprio Pelé, João do Pulo, Éder Joffre, atleta Ademar Ferreira da Silva, tudo isso inspira. Paula Hortência, que são todas pessoas que vieram... Mauro Imagem. Nós ficamos falando aqui, nós vamos falar diversos atletas que são pessoas que começaram, tá? E dentro da sua competência, sua capacidade, chegaram a ser ídolos nacionais. São ídolos nacionais. Até hoje. O Cobrinha, que entrou aqui no chat de Los Angeles, ele também era um menino que, conforme ele contou aqui, saiu de um programa que ele poderia estar nas ruas se envolvendo com drogas e hoje ele é um ídolo. As crianças admiram ele vem para o Brasil, ele dá palestras, ele inclusive incentiva, olha, vai ter dia que você não vai querer treinar. Uma vez eu vi uma entrevista também com o Phelps, da natação. Ele disse que ele tinha uma rotina tão rígida que aquilo começou a ser uma coisa automática e ele pensava sempre nos mínimos detalhes. Então faz com que o jovem ele tenha um certo tipo de planejamento, de disciplina, que vale para a vida, né? Você pensa... Olha, eu posso citar, no Pinheiros nós tivemos o orgulho de ter nadadores, né, como Gustavo Borges, que veio de Ituverava, tá, com 14 anos, foi atleta do Pinheiros. Teve o César Cielo. Gustavo Borges tem a academia dele, quer dizer, então, é um exemplo maravilhoso. É um menino que venceu, medalhista, lógico. Um dos maiores medalhistas de pan-americano, de competições pan-americanas. Meu amigo, meu afilhado, inclusive, do qual eu tenho muito orgulho. O César Cielo, medalha de ouro, campeão olímpico, que foram pessoas que são do interior. César Cielo é de São Carlos. São Carlos, beijo grande para São Carlos, tem muita gente de São Carlos que está assistindo. E veio para São Paulo, né? E foi, vamos dizer assim, acolhido. Dentro de um clube, acolhido dentro de um clube com estrutura. Teve toda a estrutura, o apoio, enfim, encontrou tudo que ele precisava para desenvolver, de repente, um potencial que deveria estar ali e que se ninguém visse, poderia ser perdido, não é verdade? E hoje nós estamos vendo determinados esportes, como o caso do vôlei, por exemplo, que hoje é uma potência no Brasil, é o segundo esporte do Brasil, crescendo, trazendo público, vôlei trazendo ídolos, também. Vôlei de praia, que são esportes que vão dar muita alegria para nós brasileiros. E eu além do futebol. Com certeza, eu não poderia deixar de falar do golfe, que eu sou uma amante do golfe, adoro.
o golfe voltando agora depois de 115 anos fora, entrando como esporte olímpico, é um marco. E a gente está com um projeto, vamos falar um pouquinho mais nos outros programas, de desmistificação do golfe. Até em relação a essa pergunta aqui que a Cassandra mandou, tem muitos caddies. Caddies são aqueles meninos que carregam os tacos de golfe, que muitas vezes conhecem o campo muito melhor do que o golfista, que nem a palma da mão, e dão dicas que taco que você deve usar. Então tá tendo essa inclusão também. Na Bahia tem a Ruana, que é campeã de golfe, que também veio de uma origem humilde. E bom, falando um pouquinho da pergunta, voltando à pergunta da Cassandra, dos clubes, vocês vão ter um seminário agora, não é verdade? Isso, nós vamos fazer seminário dos esportes. Em outubro. Acabamos de vir nesse final de semana num simpósio junto com a Confederação Brasileira de Clubes e a Federação Brasileira. Fizemos um simpósio em Campinas, muito interessante, com palestras importantíssimas, como o Marcos Vinícius Freire, do Comitê Olímpico Brasileiro, o professor Luiz Gonzaga Beluso, que falou um pouco sobre a economia. O Marcos Vinícius mostrou todo o preparo e todo o caminho que tem até hoje com relação aos equipamentos e o que vai acontecer na Olimpíada em 2016. Não sei se vocês viram aí no começo, mas o Betinho ele é representante do Comitê Olímpico de São Paulo. Que honra, hein, Betinho? Muito obrigado. Honra nossa tê-lo aqui. Tenho essa honra, assim, que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, me deu essa honra de representá-lo aqui em São Paulo e faço com muito prazer. E nós vamos, eu gosto sempre de dar essa informação, nós vamos, em 2016, sentir muito orgulho de nós sermos brasileiros e estarmos recebendo 204 delegações do mundo inteiro, e posso afirmar que será a maior Olimpíada da história. Com certeza, mas vai ser mesmo. E se Deus quiser, nós vamos fazer uma cobertura ao vivo também. Eu adorei conversar com você, Betinho, você é uma simpatia. Betinho, ele parece sério assim, mas ele é divertidíssimo, gente. Antes de entrar aqui no ar, ele estava fazendo piada, tudo. O bom da internet, quem sabe a próxima vez que você voltar, você já fica mais relaxado, já faz umas piadinhas para os internautas. Mas a responsabilidade de estar aqui no seu programa me fez ficar um pouquinho mais sério, assim, mas eu me comprometo que a próxima vez eu conto até umas historinhas engraçadas. Eu quero saber. E os internautas adoram, a gente adora dar risada, né, gente? E fechando, só queria falar um pouquinho do seminário, porque é aberto ao público. Então, como a gente teve algumas perguntas aqui, tem os clubes, é interessante, enfim, mas tem alguma coisa aberta ao público? Em outubro vai ter esse seminário dos esportes. Então, seminário dos esportes, e eu gostaria de deixar aqui para todos os internautas o contato com a nossa universidade. Tem diversos clubes, cursos na universidade importantíssimos para a formação de mão de obra. Que também estão abertos ao público. Abertos ao público, e, se você me permitir, eu gostaria de deixar uma mensagem. Claro. Aproveitem a década do esporte. Procurem ver esse segmento do esporte como algo que possa ser não só da parte profissional, como uma parte também de participação em todo esse movimento esportivo que está acontecendo no nosso país. Isso é muito importante. Então, você internauta que está aí, fica o dia inteiro jogando videogame, com o pezão em cima do teclado, na verdade. Não é. Às vezes você assiste um programa desse e acha uma direção. Vai lá na universidade e procura um curso para se especializar. Se você é um pouquinho mais jovem, pode entrar também como aprendiz e já está encaminhado na vida. Então, o pai e a mãe que estiver assistindo, dica fantástica. Eu adorei a conversa. Eu que gostei. Foi muito boa. Eu espero que, Betinho, você possa voltar outras vezes. Obrigado, estou sempre às ordens. E
Bom, gente, eu queria agradecer o carinho, a gente recebeu várias mensagens aqui pelo chat e semana passada também tinha muita gente me mandando coisa pelo Facebook. Vocês têm que entrar no site da AllTV, tá? É alltv.com.br, mas eu agradeço todo o carinho, tô super feliz que a audiência está subindo, espero que vocês continuem divulgando aí para os amigos e surgiram pautas. Na verdade, essa pauta foi um pouquinho mais séria, mas que beneficia toda a sociedade, não é verdade, Betinho? Super obrigado. Quer deixar uma mensagem? Eu quero assumir um compromisso. A próxima vez eu venho aqui a seu convite, o momento que você quiser, para contar algumas histórias do esporte, assim, até algumas muito engraçadas que aconteceram ao longo desses 150 anos da imigração do esporte aqui no Brasil, dos clubes, e prometo ser um pouquinho mais risonho. Imagina! Porque a seriedade do programa e o seu carinho assim me fez ficar um pouco mais sério. Não, imagina, foi ótima a entrevista. Eu acho que é importante para quem está assistindo a gente ter um cunho também informativo, um cunho... É um assunto sério, gente. O esporte é uma coisa que pode tirar muitas crianças muito jovens, é um assunto que me interessa muito, eu adorei. E eu só fiz uma brincadeirinha, porque na internet a gente brinca bastante. Essa sua ideia de pauta é maravilhosa. Tenho certeza que a gente vai receber vários e-mails e pedidos aqui no chat, e a gente pode ilustrar com algumas fotos, vai ser divertido. Isso, e aí, além do mais, me comprometo também, se você quiser trazer alguns esportistas atuais ou esportistas de algum tempo atrás aí que possam revelar e contar como é que chegaram ao pódio, como é que chegaram como grandes ídolos nacionais do esporte. Isso é muito inspirador. Coisas muito interessantes. É muito inspirador porque, gente, não é sempre que a gente está lá no topo. Então, é muito importante as crianças, os jovens, enfim, quando eles não têm muita experiência de vida, eles perdem e aí tem aquela vontade de desistir, até a gente, né? Então, essas figuras, elas inspiram de maneira tão positiva. Vamos fazer essa pauta. Eu queria te agradecer, Betinho. Então, teve com a gente aqui César Roberto Leão Granieri, presidente do Sindiclube, representante do Comitê Olímpico de São Paulo. Olha que responsabilidade. A gente teve um papo ótimo sobre esportes, jovens, os clubes, a família. E eu espero você na próxima quarta-feira, às 13 horas, ao vivo, aqui na AllTV. Eu sou Camila Santoro. Betinho, obrigada. Um beijo grande para vocês. Te vejo semana que vem.